Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a grande solenidade de Corpus Christi. Essa é uma festa totalmente católica. Só os católicos celebram esta missa, esta solenidade. Hoje nós somos chamados a testemunhar para todo o mundo que Jesus está presente na Eucaristia. Ele está presente naquele pão que já não é mais pão. Ele está presente naquele vinho que já não é mais vinho. Nós cremos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está presente no seu corpo, na sua alma e na sua divindade. Essa é a nossa fé. Hoje, em todo o mundo, em toda a sociedade católica, os sacerdotes estão levando nosso Senhor Jesus Cristo no ostensório. E ali nós estamos contemplando a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne e habitou no meio de nós. Parabéns, católicos, porque nós cremos no que Jesus disse. E ele disse o quê? Esta carne sou eu. Ou melhor, este pão sou eu. Este vinho sou eu. Porque este vinho já não é mais vinho. E este pão já não é mais pão. Sou eu que estou presente. Vocês viram que aqui fala que os judeus, porque nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 51 até o 58. Vocês viram que os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Não somente os judeus, mas até os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus falou que ele daria a carne dele para ser nosso alimento, e ele daria o seu sangue como alimento para nós, porque a carne dele é a verdadeira comida e o sangue é a verdadeira comida, os discípulos começaram a duvidar. E, duvidando, abandonaram o nosso Senhor Jesus Cristo diante de uma grande verdade que ele estava trazendo para todos nós. Eles abandonaram. Tanto que depois
Jesus olhou para os apóstolos agora e perguntou para eles: e vocês também não vão nos abandonar? Vocês não vão me abandonar? Aí Pedro, como o Papa, primeiro Papa, ele fala: a quem iríamos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Nós cremos no que o Senhor fala. E a Igreja Católica, diante de todos os séculos, proclama que Jesus está presente na Eucaristia. Por isso que hoje, na Igreja Católica, as pessoas estão colocando os tapetes, aqueles tapetes floridos, coloridos, para que Jesus passe. E ali nós vamos adorando, e nós vamos proclamando: Jesus Cristo está presente verdadeiramente na Eucaristia. E nós estamos proclamando isso não é porque foi algo inventado na nossa cabeça, não. Nós estamos falando porque Jesus disse: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Infelizmente, meus irmãos, os protestantes, levados pela mentira que Martim Lutero trouxe, passaram a não crer na presença de Jesus na Eucaristia. Eles creem em Jesus, sim, eles creem, mas quando se fala na presença de Jesus na Eucaristia, eles não creem, eles desprezam, eles não acreditam. Mas nós cremos. Rezemos pelos nossos irmãos protestantes para que eles possam voltar para a Igreja Católica e saborear o pão do céu. Repito, rezemos pelos nossos irmãos protestantes que abandonaram a Igreja Católica porque eles eram católicos e abandonaram a Igreja Católica para que eles possam vir adorar nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia e saborear o pão do céu. Esse capítulo 6 do Evangelho de São João, principalmente os versículos 51 e 58 que a igreja nos propõe hoje, aconteceu um ano antes da primeira missa que Jesus celebrou naquela quinta-feira santa. Jesus já estava ali preparando os apóstolos para o que iria acontecer depois. Era uma preparação que Jesus estava fazendo. Então, ali no discurso do pão da vida, que acontece na sinagoga de Cafarnaum, Jesus disse: em verdade, eu verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo? Hoje, quando nós nos propomos a adorar nosso Senhor na Eucaristia e vemos o Senhor passar pelas ruas das nossas cidades, nós estamos dizendo: é Jesus que está presente na Eucaristia, e ao mesmo tempo que nós dizemos que Jesus está presente, nós proclamamos isso que ele está dizendo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Lembremos que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele está dizendo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós, Jesus está dizendo que essa vida é ele mesmo. Então, quando nós recebemos Jesus ali no sacrifício da Santa Missa e o sacerdote nos apresenta e diz o corpo de Cristo, e nós recebemos ele, comungamos, ali nosso Senhor fica dentro de nós e permanece em nós.
Mas não fica só por isso, não. Jesus agora, ele vai dar um acréscimo maravilhoso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meu Deus do céu! Que palavra maravilhosa! E como católicos, nós cremos no que Jesus está dizendo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Meu Deus do céu! Jesus está falando uma grande verdade que nós cremos. É por isso que nós temos o sacrifício da Santa Missa. Por isso que nós católicos somos convidados a participar do sacrifício da Santa Missa para nós comermos a sua carne, bebermos o seu sangue e termos a vida eterna. Então, quem não comunga, quem não recebe o corpo e o sangue do Senhor não terá a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Se aqueles que comem da sua carne e bebem do seu sangue têm a vida eterna, concluímos o quê? Que quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue não terá a vida eterna. Graças a Deus, nós católicos cremos nisso, cremos nesta verdade. E por isso nós nos dirigimos à mesa, ao altar, aonde o sacerdote, depois de ter proferido aquelas palavras, isto é meu corpo, isto é meu sangue, e aquele pão se transubstancia na carne de Jesus, e aquele vinho se transubstancia no sangue de Jesus, e ali nós vamos nos alimentar. Aqui eu vou falar uma coisa, meus irmãos, que até os anjos não podem. Os anjos não têm esse privilégio de comungar, de receber o corpo e o sangue do Senhor. Os anjos não têm o privilégio de ter Jesus dentro deles. Isso causa inveja nos anjos. Mas nós, católicos, nós superamos os anjos porque nós comemos da carne do Senhor e bebemos do seu sangue. Nós cremos. Por isso, meus irmãos, hoje façamos adoração. Porque uma vez que Jesus está presente, ele é aquele pão que está ali, é ele, porque ali já não é mais pão. E aquele vinho é o sangue precioso dele, porque já não é mais vinho, é o sangue dele. A igreja nos coloca diante deste grande mistério. Em todos os sacrários da Igreja Católica, Jesus está presente. E ali há um convite para todos nós. Vinde e adoremos. Adoremos o Senhor. Quantos santos levaram horas e mais horas de joelhos adorando nosso Senhor na Eucaristia. Santo Antônio era um deles. E todos os outros santos adoravam Jesus, porque nós cremos. São Pedro, Julião e Marte, como ele adorava, como ele se colocava diante do sangue precioso, diante de Jesus, ali no sacrário, e adorava. Somos convidados no dia de hoje a ir em procissão. Hoje é o único dia na Igreja Católica que na liturgia todos os católicos saem em procissão diante de Jesus sacramentado. A Igreja Católica, todos vão em procissão e nós estamos falando e mostrando para aqueles que infelizmente não creem
que nós cremos e que nós estamos adorando, sim, Jesus presente na Eucaristia. Isso não é idolatria, não, meus irmãos. Não é idolatria. É presença. Ele se faz presente no meio de nós. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque na Igreja Católica tu mostras para nós que nós devemos te adorar, Senhor, na Eucaristia. Um dia, Senhor, quando nós passarmos desta vida para a eternidade, nós o veremos como o Senhor é. Mas por enquanto, Senhor, nós te adoramos na sua presença, ali na Eucaristia. Tu estás presente na sua divindade, na sua humanidade. Jesus está presente. Ele está ali em corpo, alma e divindade. Essa é a nossa fé. Nós cremos. Eu acho interessante que quando Jesus fala que ele é verdadeiramente a comida e verdadeiramente bebida, na história da igreja, Jesus provou isso através de alguns santos que viviam somente da Eucaristia. Por exemplo, a Alexandrina, lá de Portugal, levou anos e mais anos só se alimentando da Eucaristia. E tantos outros santos. E imagina você passar a vida só se alimentando da Eucaristia. Outra coisa não entrava nela. A carne normal de boi, de vaca. Esses alimentos que nós temos por aí, as frutas que nós nos alimentamos e são necessárias para manter o nosso corpo em pé. Essas pessoas inspiradas por Deus, não se alimentavam mais desses alimentos naturais, só se alimentavam da Eucaristia. Meu Deus do céu, que maravilha! Isto é um milagre aos nossos olhos e isso só acontece na Igreja Católica. Mas ao mesmo tempo Jesus prova que ele é verdadeiramente comida e ele é verdadeiramente bebida. E mais uma vez Jesus prova que ele está presente ali. E graças a Deus nós somos chamados a viver e proclamar esta fé. Mais uma vez eu quero dizer para você, no dia de hoje, vá na capela, vá ali na igreja e viva alguns momentos presentes diante de Jesus. Sim, depois de você fazer toda aquela procissão que é importante e é necessária no dia de hoje, porque, como eu disse antes, é para nós provarmos para os outros que nós cremos e para que eles possam crer também. Mas reserve um tempo, um momento para estar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E você faz o seguinte, você olha para Ele e acredite, Ele está olhando para você também. E ali diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu creio na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este dom concedido à Igreja Católica. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus.
Nós cremos, Senhor, verdadeiramente. E eu quero terminar esta meditação, esta homilia, com a oração da coleta da missa de hoje, que é uma oração muito bonita e ali resume tudo o que eu acabei de falar e que nós, como católicos, professamos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.